Eu acho que eu vou ter tempo hoje de mostrar para vocês os sequenciadores e talvez fazer o tratamento de sequências do sequenciador Illumina. É o mais popular no ICB, principalmente porque a gente tem muitos sequenciadores de, vamos dizer, de bancada, né? Eles têm o tamanho de uma máquina de Xerox, e eles têm uma capacidade para sequenciar genomas bacterianos, de fungos, por exemplo, de insetos. Transcriptomas, ele pode sequenciar, mas para transcriptoma você precisa usar muita réplica. Começa a ficar um pouco caro pagar uma análise muito boa de transcriptoma no sequenciador de bancada. Todavia, a tecnologia é a mesma, né? Os sequenciadores para transcriptoma que a gente mais tem acesso aqui no Brasil também são Illumina. Então, eu vou falar de vários sequenciadores para vocês recordarem, né? Porque vocês estiveram bem em biologia molecular, mas como a gente compara aqui na bioinformática o sequenciamento feito pela primeira geração, que são os capilares, com a segunda geração, que são basicamente os Illuminas, então a gente dá uma revisãozinha aqui, vamos gastar um tempinho fazendo essa revisãozinha, porque nunca é demais para vocês entenderem as qualidades, como a coisa funciona, né? Muito bem. Então, assim, eu acho que nenhum professor de biologia molecular dá o Maxon e Gilbert, mas é um método que é contemporâneo da descoberta do método do Sanger, né? Vocês devem ter, sempre quando se dá aula de sequenciamento, se começa pelo Sanger. Mas eles são contemporâneos, trabalharam basicamente no mesmo instituto. O Gilbert é o chefe do laboratório e o Maxon era um técnico que fazia curso de química à noite, né? Então, vocês vão ver que esse método é totalmente químico. Eu conheço um professor da microbiologia, muito meu amigo, a gente veio de São Paulo, Cláudio Bom Jardim. Vocês têm aula na micro com Cláudio, um professor muito alto, sim, do laboratório de vírus? Provavelmente vocês têm aula com os mais contratados mais novos, né? A Vocês gente teve aula com o Jonathan. Jonathan, vocês nunca tiveram contato com Cláudio Bom Jardim, bem alto do laboratório de vírus, né? Ele fez doutorado em São Paulo, junto comigo, e ele fazia sequenciamento de introns de levedura. Inclusive, ele foi a primeira pessoa no mundo que descobriu uma mutação dentro do intron que afetava o processamento do intron, né? Essa foi a tese de doutorado dele. Todo o sequenciamento foi feito com Maxon e Gilbert, então ele sabe fazer. Quando ele foi contratado e veio aqui para o laboratório de vírus, ele trabalhou com sequenciamento, né? A professora Glória, por exemplo, fez mestrado com ele, sequenciava assim, mas aí já era o método de Sanger, né? Ele nunca usou Maxon e Gilbert, nunca mais, porque é muito chatinho, mas ele sabe fazer. Então, como é que esses caras inventaram? Então, o Maxon era o técnico, ele estudava química, ele foi pesquisar na biblioteca e foi descobrindo algumas reações. A ideia é você olhar para um DNA a partir da ponta dele e você ir quebrando esse DNA, né, quimicamente, com uma reação que a gente chama de mild, suave em química, né? É uma reação que, assim, se eu posso quebrar num G, por exemplo, eu não vou usar uma química muito forte, porque senão eu vou quebrar em todos os Gs, né? Então, quando eu faço uma reação de quebrar em G suave, essa reação ela vai estatisticamente quebrar num G, na outra molécula vai quebrar no outro G, na outra molécula vai quebrar no outro G. Então, isso foi o que eles tinham em mente. Eles iam conseguir determinar aonde tinha G no DNA por clivagem.
todo desenhista de Stryer, de qualquer livro, é preguiçoso, né? Ele coloca uma molécula ali, ó, em cima, que tem aqui o fosfato P32, né, radioativo. Beleza. Tudo bem não explicar no desenho que você retira com uma fosfatase, né? É bem tranquilo. E você coloca o fosfato radioativo com uma polinucleotídeo quinase, ou sinase, né? Não sei quem deu aula de bioquímica para vocês. Polinucleotídeo sinase, que é uma enzima que coloca fosfato nas coisas. Esse fosfato aqui, ele não vem de um desoxirribonucleotídeo, não, ele vem do ATP, que é da mitocôndria, que é o que as quinases ou sinases, como queiram, usam para fosforilar coisas, né? Então, você compra um ATP, né, com ribose mesmo, aquele que vem da mitocôndria, sendo que o fosfato gama está radioativo, P32, né? Porque uma quinase ou sinase, ela pega o último fosfatinho e coloca aqui. Beleza. Então, substituiu. Agora, por que os desenhos são preguiçosos? Porque você não consegue substituir só uma ponta, né? O DNA é uma cadeia dupla, né? E você substitui o de uma ponta e o de outra ponta. Então, sempre falta um procedimento na técnica de Sanger ou na técnica de Max e Gilbert, que é assim, você tem uma molécula longa, aí com uma enzima de restrição você corta um pedacinho, né? Tem que ser uma enzima que não corte no meio, tem que ser uma enzima que corte lá na outra extremidade. Você corta lá, né? Aí você faz um gel, pega o pedaço pequenininho e joga fora. Aí você pega o grande e fica com ele, né? Então, assim que a gente consegue uma fita de DNA marcada numa ponta, e agora vamos à ideia do Maxon, que o professor Gilbert ajudou ele a desenvolver. Bom, ele conseguiu achar duas reações interessantíssimas, uma que quebrava exatamente no G e outra que quebrava exatamente no C. Tá? Vamos dar uma olhadinha nessa nossa molécula exemplo aqui. Tem um G aqui e tem um G aqui. Tá? Se eu usasse essa reação muito concentrada, eu ia quebrar nesse G e nesse G todas as moléculas do meu tubo, né? E quando eu fosse estudar as moléculas que permaneceram radioativas, eu só ia ver essa. Tá? Agora, se eu fizer uma clivagem suave, estatisticamente, em algumas moléculas eu não vou quebrar em nenhum desses dois Gs. Em algumas moléculas eu vou quebrar nesse G e em outra eu vou quebrar nesse G. Claro, em algumas raras moléculas eu vou quebrar nos dois Gs e eu só vou enxergar esse aqui, porque a revelação, já vou antecipar, é com filme de raio-x, para eu ver só as moléculas que estão vindo daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Isso é bom porque eu já expliquei como funciona a detecção no Sanger e no Max e Gilbert ao mesmo tempo. Porque começou-se isso com radioatividade e gel de poliacrilamida, tá? Nada de sequenciador automático. Nós estamos aqui antes da primeira geração, nós estamos na descoberta da tecnologia. Então, a gente tinha uma técnica para G e uma técnica para C específicas, e ele não conseguiu uma para A e não conseguiu uma para T, não tinha jeito. Mas aí ele falou assim, olha, professor Gilbert, eu consegui uma técnica que consegue clivar purinas, as purinas são A mais G, e uma outra que consegue clivar pirimidinas, que é C mais T, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as 4 reações, nós vamos gerar moléculas que foram clivadas ou no A ou no G, ou no G. E aí a gente vai conseguir distinguir. Como que a gente vai conseguir distinguir? Primeiro que as moléculas começam a correr de baixo para cima no gel, né? Porque o gel é uma malha com resistência para a migração. Você tem um fio de platina positiva aqui, onde os fosfatos do DNA são negativos, então o DNA é uma molécula negativa, ele corre para o polo positivo. Então, você tem o fio de platina aqui, as moléculas são colocadas aqui em cima, depois eu vou mostrar uma foto de um gel de verdade,
e aí eles correm para cá. Bom, o nosso DNA menorzinho que a gente tem aqui, o menorzinho, ele tem uma banda específica para C e uma inespecífica, que a reação que corta em C mais T também cortou aqui. Então, a gente tem um cara que veio e foi cortado em C, né? Por quê? Porque a reação específica para C denotou e a para C mais T também denotou. Beleza. A molécula que tem um nucleotídeo a mais, porque essa eletroforese é feita para separar moléculas por tamanho de mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, ela tem uma banda aqui, né? Essa banda aqui significa que a molécula foi cortada pela reação C mais T, né? Como ela não foi cortada pela reação específica de C, ela não é um C. Se ela não é um C, ela é um T, entendeu? Beleza. Essa molécula aqui, por exemplo, ela foi cortada pela reação que corta em purinas, mas ela não foi cortada pela específica de G, então ela é um A. Essa daqui foi cortada pela C mais T e pela C, então é um C. Ficou meio bobo esse slide, porque o resultado já está aqui, eu devia ter apagado isso, né? Então, aqui a gente tem uma que é uma base A, desculpa, uma base G, porque foi cortada pelo G específico e também pelo corte de purinas. Essa daqui foi cortada pela C mais T, mas não foi cortada pela C, então é um T. E essa daqui é um A, porque foi cortada pela de purinas, mas a G não cortou. Tá? Então, basicamente, eu expliquei direitinho como que a molécula é marcada na ponta, como que a outra ponta foi jogada fora, como que corta por um corte suave, porque senão você ia ter só a primeira base de cada tipo. Então, é suave, e você corre o gel e coloca um filme de raio-x que parece com um filme de chapa de pulmão, né? É impressionado pela radioatividade e você só vê a parte da esquerda da molécula, não vê a parte da direita. Engenhosa essa invenção deles, né? Assim, a testemunha que eu tenho é o próprio Cláudio, que trabalhou a tese inteira dele com Maxon e Gilbert, e quando foi implementar aqui em Belo Horizonte, ele falou assim, não, vou fazer com a de Sanger, né? Então, assim, posso contar para vocês essa história, dizendo que entre as duas, a de Sanger era menos trabalhosa de fazer. Então, essa comparação, por isso que a gente só dá, às vezes, nas aulas, a técnica de Sanger, né? Muito bem. Esse slide aqui de sequenciamento é meu mesmo. Eu queria dar uma palestra. Essa palestra foi há muitos anos atrás. Não tinha câmera em celular, tá? Era aqueles tijolos assim. Mas eu tinha uma câmera câmera digital que eu tinha trocado por um monitor grande. Olhei para aquela câmera, eu falei, pô, eu queria tanto um slide assim, e não tem, né? Não consegui achar na internet. Eu falei, vou lá no laboratório de vírus. Esse aluno aí que estava lá, ele não entende nada de sequenciamento, ele fazia outras coisas, trabalhava com sei lá o que ele trabalhava lá. Mas eu falei, será que não tem aí um filme de raio-x de sequenciamento? E na época o Fantástico tinha muita reportagem de cientistas assim, mostrando as coisas. Eu pedi para ele fazer uma cara de Fantástico, era muito popular, a gente entendeu exatamente. Falei, se você fica assim e tal. E aí ele segurou para mim, eu fotografei. Ao fundo está a cuba de eletroforese. Ela é vertical, as cubas de poliacrilamida são verticais, tem uma câmara de tampão aqui em cima com fio de platina negativo, aqui uma câmara de tampão aqui embaixo com fio de platina positivo. O gel é desse tamanhão aqui mesmo, né? Você tem uma placa atrás, uma placa na frente, um espaçador de acrílico aqui, você derrama a acrilamida, ela solidifica aqui. Você põe o DNA e corre para cá. E aqui tem um detalhe que eu vou contar para vocês, que é o seguinte, não ele, mas a pessoa que fez esse gel de sequenciamento, claramente foi de manhã
e colocou 4 DNAs para analisar. São esses 4 aqui. Pena que eu não tenho maior aumento. 1, 2, 3, 4. Ele colocou aqui as canaletas ACGT, 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 ACGT. E ligou o aparelho, né? Aí o aparelho começou a fazer eletroforese, o DNA foi indo, e começou a cair fora do gel, né? Fica aqui na cuba. Quando ele foi de manhã, aí de noite ele chegou lá e ele colocou as mesmas amostras aqui, né? E aí ele ligou de novo o aparelho e aí no dia seguinte ele lia uma parte da informação aqui, né? E a outra parte da informação aqui. Então, aqui o início da sequência está aqui e o final da sequência, né? É claro que ele faz para que tenha um recobrimento entre o que ele lê aqui e aqui, porque o início da sequência, as moléculas menorzinhas foram jogadas fora aqui, né? Só que elas estão aqui de novo. Então, aqui, na verdade, são 4 moléculas sequenciadas, né? A galera gastava um dia de trabalho, 3, né, até revelar isso aqui, para sequenciar 1, 2, 3, 4 DNAs, né? Então, esse era o sequenciamento da pré-geração, né? Não era automático, tá? E eu vou mostrar já com capilar como que é feito o sequenciamento, né? Mas a metodologia é a mesma, só que ela foi transportada para sequenciadores, né? O primeiro sequenciador, quem comprou foi o professor Sérgio Pena, aonde a Glória, que já tinha sequenciado assim, desse jeito, foi fazer doutorado no laboratório do professor Sérgio Pena, e aí tinha um projeto de sequenciamento de RNA de Schistosoma mansoni, e o primeiro sequenciador que tivemos no Brasil, ele foi um sequenciador de gel, né? Ele usa a mesma tecnologia desse capilar, só que a Glória e a técnica da época lá do laboratório fabricavam géis, né? E corriam os géis, apenas que não era com radioatividade, era com fluorescência. Tinha um sensor aqui que via as bases passando, né? E tal. Vou tentar lembrar a capacidade daquele gel para sequenciar. Quantas moléculas? 1, 2, 3. Eu acho que ele conseguia colocar 12 moléculas por gel, mas eu não tenho total certeza. Ele se chamava ALF, ALF mesmo, né? E era um sequenciador por gel. Quando foi feita a Rede Genoma Nacional, Rede Genoma Brasil, foi financiado uma rede de sequenciadores. Esses são os sequenciadores que foram comprados, e eu estou falando aqui de 3 sequenciadores no ICB. Na época, professor Sérgio Pena e Glória, 1, professor Fabrício, 2, e professora Santuza, 3. Então, esses sequenciadores acho que até ainda existem lá, mas pagar a manutenção deles eu acho que foram desativados. Eu não sei o que acontece, se viraram peso de papel, se trocaram por alguma coisa. Vou perguntar para ele para a próxima vez poder informar vocês. Então, esses sequenciadores foram da Rede Genoma Nacional. Um pouco depois foi feita a Rede Genoma Minas. A Rede Genoma Minas, ela contou com os sequenciadores que já existiam da Rede Genoma Nacional, que são esses 3, mais um que estava com o Guilherme da Fiocruz, que tinha um igual, e aí foram comprados sequenciadores iguais para, vamos lá, deixa eu ver, sempre esqueço de um, para Embrapa, Sete Lagoas, né? Ouro Preto, Uberlândia, Viçosa, Lavras. Acho que eu lembrei de todos, mas às vezes sempre falta um para mim. Então, esses sequenciadores existiram, e aí, aqui sim a gente pode chamar de first generation, tá? Então, esse sequenciador se chama Megabase, e ele
utiliza placas de 96, né? Não dá para ver aqui que é uma de 96, mas são 96 são 8 dúzias, né? 12 e A, B, C, D, E, F, G. E por acaso, a gente usava uma máquina de PCR para fazer a reação, mas a temperatura não era de PCR, era 37 graus mesmo, tá? Então, era isso daí. Então, fazia-se a reação aqui. Existiam placas de 96 com 2 ml de capacidade, aonde as bactérias eram cultivadas, né? Você tinha um shaker que ficava circulando essas culturas e as bactérias cresciam numa placa, e aí você tinha, acho que isso aqui é centrífuga, tinha uma centrífuga de placas que jogava as bactérias para o fundo, aí você lisava elas, extraía os plasmídios, colocava eles aqui nessas placas, colocava o material de sequenciamento e colocava aqui. Eu sei, porque a gente calculava a produtividade, né? Que a sequenciatriz, né, como a gente chamava, as moças que trabalhavam com os sequenciadores, por acaso eram moças, eu acho que eu não conheci nenhum homem que tinha essa bolsa aí. Mas, enfim, os sequenciadores, né, os sequenciatrizes, os sequenciadores, né, eles colocavam a placa de 96 aqui e fechavam. Aí vamos ver como é que funciona. Essa placa não é de 96, esse meu slide é de... acho que são 384, sei lá. Os capilares descem e caem ali nos uelzinhos, né? Os capilares, eles são preenchidos primeiramente com acrilamida, a mesma acrilamida que a gente tinha lá no gel de poliacrilamida, talvez um pouco modificado, mas é um capilar cheio de acrilamida. Você primeiro liga uma corrente muito alta para o DNA grudar e começar a ser sugado, né? Beleza? Depois você tem uma corrente razoável para os DNAs começarem a migrar por aqui, tá? Quanto mais você tem percurso para a migração, mais você vai separando as moléculas, né? Então é legal que a migração seja grande. Olha, esse tamanho aqui é parecido com o tamanho daquele gel, um pouco maior, né? Até. Então, assim, é muito similar àquilo que eu descrevi para vocês, que eu mostrei na foto. Só que isso aqui é baseado em fluorescência, e quando passa aqui, né, um laser excita o fluoróforo e detecta a fluorescência. No início, naquele gel que a Glória começou a usar, no sequenciador que o Sérgio Pena tinha, o primeiro do Brasil, era uma fluorescência única do primer. O primer era fluorescente. Então, você tinha que colocar 4 canalitas para resolver uma molécula, né? Como vocês vão ver aqui, a fluorescência agora o fluoróforo está na base, e são 4 fluorescências diferentes. Então, eu posso colocar no mesmo capilar aqui, um sequenciamento para A, C, G e T, porque quando eles passarem aqui, né, o laser vai me dizer se é um A, se é um C, se é um G ou se é um T, porque as fluorescências, os fluoróforos estão na base agora, né, nesse sequenciador no primeira generation. Coitado, o Alf não era nem primeira generation? Eu não sei dizer. Um dia eu pergunto para a Glória se eles... Eu acho que não é, não, porque é sequenciador... Automação mesmo, a gente conhece mesmo a partir do Megabase e do ABI, né, que são os 2 primeiros. Bom, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, vai aparecer a fita molde, e eu vou representar vários primers aqui, anelados a essa fita molde, tá? Beleza. Agora a gente vai polimerizar com reagentes normais, mas eu tenho uma unidade interruptora fluorescente aqui, tá? Aqui eu interrompi com A, aqui com T, aqui com C, aqui com T, aqui com G, aqui com C, né? Tá vendo que eu não estou interrompendo, porque eu estou com esse veneninho em baixa concentração. É um veneno em baixa concentração. Vocês devem ter estudado isso. O que isso aqui tem para envenenar? Falta a hidroxila 3', né?
Aí depois a gente pega isso aqui, passa no capilar e o laser vai me dizendo qual foi a entidade que interrompeu. Então foi um A, foi um G, foi um C, foi um T, né? Você está vendo a fluorescência da base que está ligada numa desoxirribose venenosa. É uma desoxirribose que é desoxino 2' e é desoxino 3'. 3' é uma hidroxila que, se você não tiver ela, você não consegue continuar mais a replicação, né? Então, isso aqui é chamado de desoxinucleotídeo. E aí ele vai liberar para você um fluorograma, né? Tem 2 pessoas no Brasil que chamam isso de fluorograma. Uma delas vocês devem conhecer, professor Fabrício, e a outra pessoa seria a Luísa Linavilla de São Paulo. Todo mundo chama isso de cromatograma, tá? Os inventores do programa que lê isso, que é o Fred, né, que a gente viu na primeira aula, chamam de cromate. Cromate. O pessoal de São Paulo, que fez o genoma da Xylella, o primeiro genoma usando esse sequenciador, chama de cromate também. E todo mundo chama de cromatograma, porque ele acaba se transformando em cores no computador, mas eu tenho que dizer, é um fluorograma, tá? Ele está medindo as fluorescências dessas bases quando passaram aqui, tá bom? A gente não fica ensinando muito isso, não, mas cada fluorescência tem um determinado peso, então esse pico verde ele não está exatamente aqui. Então, um dos primeiros passos do programa de computador é empurrar os verdes mais um tanto, os vermelhos menos, os azuis menos, para que os picos fiquem nas posições esperadas, tá? Porque, na verdade, na hora que passo o fluorograma inicial, o peso da fluorescência verde, vermelho, amarelo e azul faz eles ficarem em posições diferentes. Então, o programa, primeiramente, tem que empurrar os picos para, respeitando o peso da fluorescência, para posicioná-los aqui, tá? Esse é um detalhe do programa que foi inventado para interpretar isso. Depois, ele usa uma derivada de Fourier para conseguir expressar se o pico está sharp ou se ele está uma bolinha assim, né? Isso aqui é uma região que ainda tem uma boa leitura. Não sei se eu tenho um slide aqui para uma leitura ruim. Esses picos começam a ficar uma porcaria, um sobre o outro, né? E aí a qualidade da sequência fica ruim. Mas basicamente é isso, né? Você tem desoxirribonucleotídeos normais aqui, que estão em preto, né? E tem didesoxirribonucleotídeos com uma fluorescência na base, né? Então, esse substrato aqui, a desoxirribose dele não deixa progredir, porque não tem 3' OH, né? Ele é desoxi ali, além de ser desoxino 2', né? Então, é didesoxis com fluorescências, né? A eletroforese no capilar, na verdade, eu não ia conseguir fazer uma animação, né? Mas as bases vão subindo e passando pelo laser, né? Aqui parece que o laser desceu. Vou mostrar mais uma vez aqui, que tem a legendinha embaixo, vocês podem ler. Uma fita molde vai ser sequenciada de cada vez naquele tubinho, é um molde só por tubo. Os iniciadores vão crescer até que chegue um interruptor. O interruptor é um didesoxi, né? A ribose é didesoxi nele. Então, isso interrompe a polimerização. Então, assim, aquele gel radioativo que eu mostrei para vocês, as bases que estavam sendo incorporadas ali, elas tinham radioatividade. Então, você tinha que interromper com A, C, G e T em 4 tubos separados. Por isso que tinha 4 canaletinhas para cada molécula que o cara queria sequenciar. Então, basicamente, é isso daí. Então, você resolve também na acrilamida e, claro, né, na hora que vai passando pelo laser lá em cima é que você vai identificando qual base é a da ponta, não é? Então, é isso daí. Então, a gente já cobriu a primeira geração de sequenciamento, contou a história do sequenciador de primeira geração de Minas Gerais. A gente não contou que, quando a Rede Genoma Minas foi feita,
tinha um projeto similar em São Paulo, e eles estavam usando um sequenciador ABI, né, que produzia sequências mais longas do que as mineiras. Mas a gente fez um truque na bioinformática que a gente conseguiu produzir sequências tão grandes quanto as deles, né? Isso aí foi resolvido na bioinformática, a gente fez crescer a produtividade. Como que a gente fez crescer essa produtividade? Aceitando mais erro, né? A gente calibrou os sequenciadores para que a gente fosse aceitando erro, até que aquela molécula que a gente estava sequenciando aparecia para nós como ela. O que a gente fez? A gente pegou um PUC18, que é um plasmídio, e um tubão de PUC18, né? A gente fez uma reação de sequenciamento gigantesca, separou ela em 9 placas, deu 3 placas para o sequenciador da Glória do Sérgio Pena, 3 placas para o sequenciador do Fabrício, 3 placas para o sequenciador da Santuza. Eles chegaram para nós com triplicatas, a gente foi aceitando o erro na sequência, até que a leitura que a gente tinha era PUC18. Quando começava a ponta da sequência não ser reconhecida como PUC18, a gente parou. E a gente conseguiu, com isso, aceitando mais erros, ser corajoso e fazer moléculas mais longas, né? Aquela moça que produzia assim, se a gente usasse uma quantidade de erro muito conservadora, a gente tinha uma certa produtividade dela. Com o erro que a gente aceitava, a gente conseguia, em muitas moléculas, triplicar o trabalho dela. Então, se ela trabalhava um dia e valia 3 dias trabalhados em sequências que ela produzia, né? Então, ou o contrário, né? A gente estava trabalhando com ela produzindo um dia inteiro, né? Ela consegue rodar 5 placas dessas por dia, numa rotina pesada, né? São, vamos dizer, 500 sequências por dia, e a gente jogaria fora 2/3 das sequências dela se a gente usasse um corte padrão. Com o corte que a gente desenvolveu, a gente aproveitava 3 vezes mais o trabalho dela. Muito legal. Bom, esses daqui foram os famosos First Generation. Alguma dúvida até então aqui? Vocês já sabiam da reação de Sanger, né? Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar aqui agora o Megabase, o 454. Caraca, mano. Illumina. Esse aqui. Eu estou com vários slides abertos, então deixa eu só conferir se vocês estão vendo aí o 454, então, né? Sim, pessoal. Então, né? Estão vendo o 454. Outro dia a gente teve uma palestra a gente faz uns seminários internacionais de sexta-feira, chama Braz Webinars. Se vocês quiserem assistir, cabe 500 pessoas no nosso Zoom, então são muito bem-vindos. A gente teve um seminário sobre sequenciamento de Neandertal, de outros homens primitivos, né? Então a gente teve uma palestra de uma professora que ela é sul-africana, mas está trabalhando na Alemanha, no Max Planck, onde tem um pesquisador lá que iniciou esses trabalhos, que chama Pablos, que eu não sei a origem dele, mas ele trabalha no Max Planck, e foi o cara que fez o primeiro sequenciamento de Neandertal, né? E o sequenciamento de Neandertal ficou marcado para mim como da origem do 454. O 454 é um sequenciador de Next Generation, né? E o primeiro do Brasil, e o único que funcionou de verdade direto, foi no LNCC.
Eu não sei se vocês já foram a Petrópolis, tem o castelo. Se você tiver no lago, assim, olhando para o castelo, é no mesmo lado do castelo, do lado esquerdo, assim, fica o Laboratório Nacional de Computação Científica. O Laboratório Nacional de Computação Científica adquiriu esse 454 por causa de que a coordenadora da rede Genoma Brasil fazia bioinformática lá, mas ela é bióloga de formação. Então, eles conseguiram, através da FINEP, colocar esse sequenciador 454 lá em Petrópolis. Hoje, vocês devem conhecer Petrópolis pela localização do maior computador da América Latina, que é o Santos Dumont, que vou falar dele aqui hoje no final, assim, acho que eu tenho um link para mostrar como ele é. O Santos Dumont é uma compra um pouquinho mais recente que a Veredas, né? Um pouco mais recente que a Veredas do ISEX, que é o nosso supercomputador da universidade, fica no ISEX, e ela é comprada também pela mesma empresa que vendeu para a Veredas para nós. É uma empresa Bull, que é uma empresa francesa, e eles entenderam que a gente precisava de muito core, então eles tinham que dar um jeito de montar uma máquina com muito core para vencer a concorrência. Eles venceram aqui na UFMG, a IBM ofereceu 516 cores, eles ofereceram 848, a Veredas tem 848 cores, e venceram também a licitação do Santos Dumont, que aí tem muito mais cores, já eu faço a conta para vocês. Mas então, esse 454 foi comprado lá, e eu tenho até umas placas de 454 aqui para mostrar para vocês, inclusive eu tenho a primeira usada no Brasil. Eu estava visitando lá por causa de um workshop de bioinformática e eles estavam inaugurando o 454 lá, e aí eles falaram assim, olha, nós fizemos os primeiros testes, rodamos uns genomas de Burkholderia, e eu falei, queria umas placas. Falei, olha, então, essas placas são as primeiras aqui, tá? Tirou do lixo e me deu. Aí eu falei, claro, quero mostrar para meus alunos como é que elas funcionam. Eu perdi, foi a máscara certa dela, mas vou mostrar para vocês como é que funciona na hora certa. Primeiro, deixa eu ler aqui. É uma técnica de sequenciamento em massa, eu diria que o 454 foi o primeiro Next Generation. Ele sucumbiu pelo preço, ele foi vencido pelo preço, pelo sequenciador concorrente dele, que eu vou mostrar, mas ele é um método de pirossequenciamento, né? Não tem nada a ver com a pira olímpica, não tem nada a ver com botar fogo nas moléculas, na verdade ele funciona com luz, mas piro é fogo, não é luz, né? É piro porque ele mapeia a liberação do pirofosfato, tá? Eu não sei se algum de vocês fez análises clínicas ou sabe como é que funciona as coisas. Na minha época eu tinha muito curso técnico, eu fiz um curso técnico de análises clínicas, eu sei fazer dosagem de glicose, de colesterol, de hemograma, essas coisas todas a gente aprendia lá. O laboratório de análises clínicas hoje, ele é todo com máquinas, né? São máquinas de pipetar. Inclusive, o exame de urina é feito com máquina, hemograma já é feito automaticamente também, e, claro, exame de glicose, você não pipeta as coisas num tubo de ensaio, né? Você bota o sangue lá e uma maquininha pipeta para você os reagentes, um por vez, né? Revela e tal. Então, esse sequenciamento nesse 454, a máquina é uma máquina que vai pipetando coisas, tá? Então, ela pipeta um reagente, lava. Pipeta outro reagente, lava. Pipeta outro reagente, lava. Então, ela pode ir fazendo as coisas aos poucos. Deixa eu ler o que está escrito aqui. Baseada no método de pirossequenciamento, você vai fazer uma polimerização de DNA. Toda polimerização de DNA, o precursor é trifosfato. E aí,
o fosfato alfa fica na molécula e aí solta dois, o beta e o gama. Dois fosfatos ligados um no outro se chama pirofosfato, né? Pirofosfato é dois fosfatos ligados um no outro. Então, quando você incorpora uma base, você solta um pirofosfato. Ora, se você fizer polimerização primeiro de A, né? Uma máquina de pipetar, né? Lembram? Pipetar primeiro A, depois C, depois G, depois T, você consegue identificar se aquele A foi incorporado porque ele liberou um pirofosfato. Então, é por isso que chama pirossequenciamento. Esses 500 milhões de pares de base, na verdade, foram aumentados para 1 bilhão logo no início do desenvolvimento dos kits, né? Porque os kits vão melhorando, né? 99% de precisão, mas na verdade ele chega a errar até 3%. Demora 7 horas para correr uma corrida, né? Vamos dizer aqui, 2 genomas bacterianos dá para sequenciar numa corrida de 7 horas. E ele leva mais 7 horas processando as imagens, porque ele fica fotografando as coisas, né? E assim, claro, foi um grande marco, foi o Neandertal, né? Bom, vocês estudaram PCR na biologia molecular também, é uma reação que consegue amplificar uma molécula de DNA. E então o 454 dependia de você fragmentar o DNA, como todos os outros sequenciadores da Next Generation, né? Você corta ele com um equipamento de... Assim, no começo era passar ele numa seringa, né? Mas depois se usava nebulizador. Hoje tem um kit que, com uma enzima, ele vai lá e corta para você os fragmentos, né? Muita gente, quando usa Illumina, usa um kit que tem uma enzima que fragmenta ele nesses pedacinhos aí. Então, só para vocês entenderem que agora o tamanho do DNA vai começar, sequenciado vai começar a diminuir, né? O que não foi problema nenhum, porque a bioinformática respondeu com programação para poder montar o genoma com fragmentos menores, né? Então, você corta o DNA e você liga ele com ligase a um adaptador. Adaptador é quando você tem um pedacinho de DNA já preparado, né? E você vai ligar ele na pontinha. Aí você separa as fitas, né? E oferece essas fitas para bolinhas, né, que são meio ferruginosas, vocês vão ver aqui, e que a primeira ligação vai ser por pareamento mesmo, né? O DNA vai... o pedacinho que você adicionou nele é complementar a um pedacinho que está nessa bolinha aqui, ó, nessa bolinha amarela aqui assim, né? Então ele vai parear. Aí você usa uma polimerização, porque o pedacinho já está apontado de 5 linhas para 3 linhas, você polimeriza e vum! Então você fica com aquela molécula de DNA presa na bolinha. Depois você, por PCR, você vai amplificando essa molécula aqui, ela vai grudando na bolinha, a bolinha vai ficando cabeluda aqui, assim, cheia de moléculas idênticas, né? Então, cada bolinha precisa ter encontrado uma única cadeia de DNA, tá? E para isso você precisa ter uma pessoa com muita mão. Eu conheci só 2, uma argentina e uma brasileira. Me foge o nome da brasileira aqui, então não vou falar os nomes, mas que trabalhavam lá com esse sequenciador em Petrópolis, e elas conseguiam não deixar muitas bolinhas sem nenhuma molécula e não deixar muitas bolinhas com mais do que uma molécula, né? É uma arte, né? Então você não pode fazer assim, eu vou usar o sequenciador hoje, não vai. Você dá o seu DNA e a pessoa faz essa parte, porque essa é a parte mais crítica, que envolve conhecimento, dosagem do DNA, mão para pegar as bolinhas, né? Então, depois que você faz isso, como que você vai fazer o PCR? Você vai fazer milhões de tubinhos Eppendorfs? Não. Você coloca o DNA com as bolinhas e os reagentes de PCR num tubo, vai na farmácia e compra óleo mineral, né?
e coloca o óleo mineral em cima aqui. Aí você coloca numa máquina que gira esse tubo muito rapidamente, né? Cria um vórtex, né? A gente chama isso aqui de vórtex, vortexar. Você gira isso aqui e emulsifica a água e o óleo. Então você tem aqui o óleo, né? Está representado assim um corte aqui do tubo. Você tem um óleo, né? E pequenas vesículas de água contendo a bolinha, o DNA amplificado, aliás, o DNA para ser amplificado, os reagentes de PCR aqui, né? Então você faz um PCR assim, com as bolinhas em vesículas aquosas dentro de óleo, né? Faz amplificação, né? Já fez a primeira parte, que isso aqui é muito comum até para outros sequenciadores que eu vou mostrar, né? Então, a bolinha com uma molécula de DNA amplificada aqui. Aí depois você vem e você coloca elas para centrifugar numa placa, na superfície de uma placa, e elas vão encaixar numas microvilosidades aqui da placa, né? É uma placa de vidro, mas tem essas estruturas aqui, e as bolinhas vão ficar paradinhas em algum lugar da placa. Vai ficar ordenadinho, todas assim na linha e coluna? Não vai. Vai ficar assim, tipo, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Não pode ser uma concentração muito grande, senão elas ficam muito ligadas uma na outra, mas esse distanciamento aqui já é o distanciamento bom para fazer isso. Bom, aí a máquina ela vai começar a pipetar coisas em cima daquelas bolinhas, né? Então você vai colocar as enzimas, né? Vai permitir polimerizações, né? E eu vou explicar no próximo slide como que o pirofosfato leva a luz aqui. Então, se uma dessas bolinhas aqui, ó, opa, e caramba, se uma dessas bolinhas aqui aceitar o A como a primeira base a ser incorporada, você coloca um primer, né? E põe a DNA polimerase e vai incorporar. Só que você não deu nucleotídeo nenhum para ele, né? Se você der um desoxi ATP, não precisa ser fluorescente nem nada, né? Se você der um desoxi ATP e ele for aceito por essa bolinha, né? Porque na fita molde tem um T, né? Aqui o Azinho vai ser pareado com o T, vai ser feita a ligação do alfa com o DNA e o pirofosfato vai ficar aqui. Se você liberar pirofosfatos nesse UELzinho aqui, nesse buraquinho aqui, né? Como que você detecta o pirofosfato? É assim, ó. Tem um monte de reação, mas vai dar luz no final. Você tem aqui, incorporou um A naquela bolinha, liberou o pirofosfato. Beleza. Você tem essa enzima aqui, com esse carinha aqui, e isso aqui vai virar um ATP. Beleza, então você tem agora ATP naquele buraquinho. Foi pipetado ali também luciferina e a enzima luciferase. Com aquele ATP que você produziu nesse passo aqui, a luciferase transforma a luciferina em oxiluciferina e produz luz, tá? Então, basicamente, a luz denuncia o pirofosfato, que denuncia que o DNA foi incorporado, tá? Já vou mostrar a placa onde isso é feito, e eu vou mostrar que o engenheiro que desenvolveu isso, ele foi para uma outra companhia. E aí ele falou assim, vou usar o mesmo sistema, só que em vez de produzir luz, eu vou fazer o seguinte, todas as vezes que libero o pirofosfato, eu também solto um próton. Eu vou fazer um detector de próton, eu vou fazer um 454 que, em vez de usar uma câmara para fotografar a luz, ele vai usar um trem que detecta o próton, entendeu? Vai ter bolinha, vai ter bolinha? Vai ter bolinha. Vai ter superfície para as bolinhas ficarem? Vai ter. Vai ter polimerização? Vai ter. Vai sair o pirofosfato? Vai. Eu vou detectar o pirofosfato naquele sequenciador aqui? Não. Eu vou detectar o próton. Então, assim, numa tacada só, eu ensino o 454 e ensino o Ion Torrent e falo que foi o mesmo engenheiro que foi trabalhar numa outra companhia. Só que o Ion Torrent faz a mesma coisa com rendimento muito, 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 muito maior.
Preço bem menor. Então, adeus 454, oi Ion Torrent, tá? Então, a primeira substituição foi aqui, tá? O Ion Torrent, ele é Next Generation, mas ele simplesmente destruiu o 454, tá? Demorou muito para o Ion Torrent ser usado no Brasil. O LNCC, por exemplo, nem comprou um Ion Torrent. Nós compramos um e trocamos ele por alguma outra coisa. Mas tem Ion Torrents que muita gente que trabalha com genética gosta, porque a quantidade de DNA que você usa nele para fazer um ensaio genético é muito pequena. Então, ele ainda tem uns Ion Torrents por aí, mas tem uma geração mais nova do Ion Torrent que muita gente tem, né? Porque ele é melhorado, né? Então, ele ainda está por aí, eu não vou nem falar o nome, é travestido de um outro nome, mas é da mesma fábrica do Ion Torrent. Bom, vamos mostrar como é que funciona a detecção, né? Aqui está o resultado de um sequenciamento, e aqui eu vou mostrar para vocês um detalhe que é considerado o grande problema do 454 e do Ion Torrent. Tá? A bioinformática resolve isso? Resolve. Ela tem software para lidar com isso. Mas se a gente pudesse não lidar com isso, era melhor. É melhor. É assim, ó. Aqui é a quantidade de luz gerada por, digamos, um pirofosfato que sai. Então, sai um pico de luz na bolinha e assim, a luz é sempre a mesma, mas a máquina sabe se você ofereceu A, C, G ou T, entendeu? Acho que aqui você ofereceu um T, né? E a máquina incorporou um T, então tá aqui um T, tá? Depois você ofereceu um C, a máquina incorporou, criou uma luz aqui e tem um C. Claro que não é assim, você oferece em ordem alfabética. Se oferece o A, essa bolinha não brilha não, porque ela está esperando um T. Oferece um C, ela não brilha não. Oferece um G, ela não brilha não. Oferece um T, ela, opa, brilhei, tá? Beleza, então assim, o computador registra que o primeiro brilho foi por causa de um T. O segundo brilho foi por causa de um C. O terceiro brilho foi por causa de um A. Depois tem dois Gs aqui, que eu acho que é esse pico aqui, né? E depois tem um monte de T, que é esse aqui. Acho que tem 6 T's, tá vendo? É uma quantidade de luz aqui, tem o separador aqui, o threshold, o limite, né? O limiar. E aqui, então, se diria que teria 6 T's. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acertou! Qual que é o principal problema dessa máquina? Quando começa a ter 11 T's, 12 T's, 13 T's, a máquina não consegue ter precisão de... Tá vendo que esses 6 aqui está quase chegando no 7? Na hora que você tem 12, 13, 14 T's seguidos, você não tem mais certeza se eram 11, se eram 10, se eram 12, e isso afeta a fase de leitura do DNA, né? Então, a gente chama isso de oligo... Oh, meu Deus. Oligômeros, né? Esses oligômeros, assim, que... Deixa eu ver se tem aqui uma... Por acaso, o cara estava vendendo a máquina, ele não botou aqui um cara com muitos T's juntos, não. Mas quando você tem muitos caras aqui, homopolímero, né? Chama homopolímero. Quando o polímero é feito de uma base só, então pode botar defeito nessa máquina, tá? Então ela contém erros de homopolímero. Então quer dizer, Miguel, que você vai mostrar para nós agora o chip do Ion Torrent, e o Ion Torrent é legal, produz muito mais que o 454, mas ele causa erro de homopolímero e, infelizmente, causa, tá? Então, estamos vendo aqui o 454, que é um Next Generation, estamos vendo aqui como o 454 foi importante para o Neandertal, como que ele foi suplantado pelo Ion Torrent, e depois nós vamos falar que o Illumina não causa homopolímero, né? Deixa eu dar uma fechadinha no meu compartilhamento, que eu quero mostrar a plaquinha para vocês. Só que... Aqui, beleza. Então, aqui eu vou ter
a minha câmera, né? Engraçado, essa câmera tem uma imagem lá que não sou eu, não sou eu? Entendi direito. Então, deixa eu mostrar para vocês uma placa. Eu vou ter que parar o meu fundo de tela para mostrar para vocês aqui. Tirar o fundo de tela. Pior que hoje eu estou no quarto, a maior bagunça lá. Aplicar. Beleza, aqui está a plaquinha. Vocês estão vendo eu aqui, né? E estão vendo a plaquinha, né? Deixa eu posicionar ela de um jeito aqui. Primeiro, que ela é cortada aqui numa das extremidades, vocês estão vendo, né? E aqui você tem um material suficiente para sequenciar as duas burcodélias, tá? Tem de um lado e do outro. Vocês estão vendo assim, que tem uma parte escura, né? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Essa é a cor mais natural das bolinhas, meio ferruginosas, né? E vocês estão... Estou mostrando certo? Vocês estão vendo aí, gente? Uma placa com duas áreas aqui assim? Estamos vendo. Estão vendo, né? Beleza. Então, vocês viram essa daqui. Infelizmente, eu não tenho a máscara. Como é que... A máscara, ela tem de vários tamanhos. Essa máscara aqui, ó, ela é feita para a gente colocar 4 amostras. Ó, estou eu aqui, né? 4 amostras, né? Coloca aqui assim, 4 amostras. E eu tenho uma placa corrida com isso aqui. Inclusive, eu sei o que é, né? Porque são metagenômica de coral. Então, uma galera do Rio de Janeiro entrou nos corais, né? Capturou o conteúdo dos corais e fez... Aqui são 16 canaletas, né? 2 conjuntos de 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 4, 8, né? Então, isso aqui, se você colocar uma placa aqui assim, vocês estão vendo que essa extremidade é cortada, você coloca uma placa cortada, né? Assim, ó, cortada, você coloca ela aqui assim, encaixa, você coloca isso numa centrífuga, tem um molde de acrílico onde ela fica assim, e você pipeta nas canaletinhas as 16 amostras de metagenômica de coral. E aí depois, quando você tira esse cara aqui, né, é isso aqui que vai para o sequenciador, ó. Tá vendo? Legal, né? Que bom que eu fiz essa visita lá, porque eu peguei tanto os 2 genomas, era um de cada lado, né? E a metagenômica também. A gente fez metagenômica da Lagoa da Pampulha nesse sequenciador, gastamos 30 conto para fazer. Aliás, foi 20, estava mais barato o dólar, 20 mil reais. Imagina se a gente deveria gastar isso tanto se a gente usasse esse chip aqui. Aí, o que o cara fez? Ele falou assim, eu vou detectar aquele próton com um chip de máquina fotográfica, tá? Então, saca só, isso aqui é um chip, eu estou mostrando o lado de baixo do chip, né? De máquina fotográfica, tá aqui assim, né? Tem sensores, né? Esse aqui é o lado de baixo, é o mesmo chip que tem numa câmera digital antigona, né? Porque ele é meio grande para estar no seu celular. O seu celular tem uma microtecnologia que diminui esse chip aqui. O lado que ele sente mesmo o que está acontecendo é o outro lado, onde o cara colocou essas piscininhas de plástico. Por que tem 2, Miguel? Só para espalhar melhor. Podia ser uma só no meio? Podia, mas não ia ficar muito legal. Aqui dá para ver o material do chip detector é ali, né? E são 2 piscininhas, tá vendo? Você coloca o DNA aqui e aqui, o DNA vai entrar... Desculpa, DNA. Vamos falar bolinha, né? Nós estamos falando das bolinhas. Você põe as bolinhas igualzinho no outro sequenciador, elas vão se espalhar embaixo dessa coisinha de plástico, né? E elas vão ficar depositadas em cima desse carinha aqui. Centrifuga esse bagulho, as bolinhas ficam paradas lá, porque tem ranhuras também, né? E aí você começa a pipetar também, são máquinas de pipetagem. Você oferece o ar, a bolinha que brilhar, solta o próton e o computador registra, porque ele registra pelo lado de cá. Tá? Tem toda uma eletrônica, mas basicamente, em vez de usar a luz do pirossequenciamento, você usa o próton e prontinho, né? Beleza. Muito bem. Isso daí. Então, esse daí foi o nosso amiguinho
Deixa eu aproveitar aqui e mostrar, então, eu tenho uma cubeta, uma flow cell, né? Uma célula de fluxo, flow cell, vou tirar daqui de dentro, uma flow cell do Illumina, porque eu vou mudar para o Illumina aqui. Ela fica guardada nesse negocinho aqui, e agora vai ser muito difícil eu conseguir um zoom para mostrar para vocês a flow cell. O material é pipetado por aqui, mas tem aqui tem um cara que sobe, que é um cara que desce. No máximo vocês vão conseguir ver dois caras aqui. O problema é que essa câmera não vai dar foco, como os blogueiros fazem, né? Boto coisa aqui atrás para ver. Olha, eu tô vendo, é porque eu já sei o que eu tenho que ver. Tem dois carinha meio esbranquiçados aí, subindo e descendo, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Aí, ó, agora deu, né? Estão vendo esses carinhas esbranquiçados, né? Eles são conectados no topo, não dá para ver porque a conexão é muito pequenininha. Nesse flow cell, isso aí tá cheio de primers, tá? O sequenciamento vai ser aí. Então agora vamos lá. Vocês devem ter estudado isso também na Biomol, mas vamos ver como é que funciona. Uma vez eu estava dando aula eu tenho um negócio da Illumina, mas eu acho que aqui o meu é um pouco melhor. Deixa eu ver aqui assim. Cadê meu Illumina, Deus meu? Eu estou com vários slides abertos, sabe? Então tá difícil para mim achar quem que é aqui. Ah, é aqui mesmo. Eu estava na continuação do 454. Eu vou tentar mostrar para vocês aí que já estudaram PCR. Eu tinha desenhado isso aí no F2, no quadro. Falei, vou tirar uma foto, porque eu não tenho slides do Illumina. Depois eu achei uns slides, mas eu vou te contar que eu gosto muito do meu. Então, assim, você pega o material, corta ele. Não é com nebulizador, tem um kit que já corta ele, assim, enzimaticamente. Beleza? Aí cortou em fragmentos se você conseguir cortar em fragmento de 600, parabéns, é o ideal. Então aí você liga um adaptador nas pontas. Se você for ler o material da Illumina, você que já estudou PCR, tem uma hierarquia de primers. Primeiro usar um, depois usar outro, depois usar outro. Eu não está no meu desenho, tá? Então, a explicação correta vocês vão ver se vocês forem ver o método de verdade. Mas, então, a Illumina é uma empresa chinesa, desenvolveu esse sequenciador. Ele veio competindo muito forte com a Ion Torrent, produzindo igual. E até se você falar assim, Miguel, você vai receber sequências na bioinformática de Ion Torrent ou de Illumina. Você prefere muito mesmo o Illumina? Eu vou falar para vocês que a gente tem solução para o Ion Torrent com aquele problema do homopolímero, né? Que ele tem. Esse aqui não vai ter. Então, assim, eu falo assim, compra o que você quiser. Mas sabe o que acontece? Se você falar assim para um colega seu que trabalha no laboratório que tem o Ion Torrent, eu tenho 5 borboletas para sequenciar, eu podia rodar no seu Ion Torrent? A pessoa vai falar assim, o quê? 5? São 5 semanas de trabalho, eu posso fazer isso para você em outubro, se você quiser, eu tenho que agendar aqui e tal. Aí você fala assim, tá bom, vou pensar. Aí você fala com outro colega que no laboratório dele tem um MySeq, um sequenciador Illumina. Ele falou assim, olha, hoje estou muito ocupado, mas vem aqui sexta tarde que a gente faz. Por que isso? Porque o sequenciador Illumina, ele pesa muito menos na mão de quem vai produzir a reação. Você pega um negócio com tampa vermelha, verde, azul, amarela, pipeta, tal, não sei o que, e está pronto para jogar no aparelho, entendeu? Então, assim, é muito melhor trabalhar com Illumina hoje em dia, por isso que ele domina. Ele tem uma qualidade melhor? Tem, mas não é esse o problema, tá? É mais pela dinâmica de preparação da amostra, né? Eu lembro que eu estava falando com o Evan Guedes por causa de uma outra coisa. Ele falou, tô aqui para fechar um Ion Torrent a semana que vem aqui, que eu tenho dinheiro para comprar. Eu falei, não faça isso.
Liga para a Illumina e veja quanto que tá o deles, vê se eles fazem pelo mesmo preço, compra um MySeq. Falou, jura, melhor mesmo, vocês não biformam. Falou, não, é porque na sua bancada você vai adorar, você vai ver. Né? Então eu vou ligar lá. E ele acabou comprando acho que o segundo MySeq do prédio, o primeiro MySeq do prédio do ICB, por causa dessa recomendação, que não tem nada a ver com bioinformática, tem a ver com bancada mesmo. Então, vamos lá. Separa as moléculas com adaptadores nas pontas e usa um outro cara que uma partezinha dele pareia com o que você colou na ponta e a outra parte tem uma sequenciazinha diferente. Eu representei laranja aqui e verde aqui. Então, são dois caras diferentes, né? Então, esse cara pareia aqui, esse cara pareia aqui, e aí você faz uma PCR assim, tendo laranja contra verde e laranja contra verde. Eu representei o pareamento de Watson e Crick com cores diferentes, tá? Podia ser laranja desse lado, verde desse, não ia explicar tão bem. Laranja pareado com verde, esse é o mesmo laranja pareado com esse verde, tá? Pareamento de Watson e Crick diferentes, eles são complementares, mas esse é igual a esse é igual a esse. Beleza. Agora vamos mostrar como é que é feito lá naqueles filamentos lá que a gente mostrou da Flow Cell, né? Você oferece esse cara aqui e lá tem pedacinhos verdinhos para serem ligados, né? Esse cara está preso na Flow Cell. Então, o laranja complementar com o verde, pareou, beleza, né? Passo número 1. Passo número 2, polimeriza aqui, ó, com DNA polimerase e reagentes naturais de DNA, né? Copiou até aqui. Claro, aquece, solta esse cara fora, né? Na verdade, não é aquecimento, você pode soltar com álcali, sabe? Com pH você solta também. Aliás, eu não sei se... Eu acho que é com álcali. Então, você solta esse cara aqui, né? Beleza. Pode ser com temperatura também. E aí você fica só com esse cara, tá? Aí você abaixa a temperatura, é temperatura mesmo. Você abaixa a temperatura para ter pareamento. Com quem que esse cara vai parear? Ele olha em volta e ele fala, ó, lá embaixo tem uns verdinhos. Vou parear com esse verdinho aqui. Então ele vai lá e pareia com esse verdinho aqui, tá vendo? Esse aqui é ele, né? E ele falou assim, ó, vou parear com verdinho. Pareou com verdinho, tá? Aí você põe polimerase, o verdinho fala assim, cara, eu tô pareado agora, eu vou me multiplicar. Oi! Você tem dois caras pendurados no verdinho aqui agora. Aí o que você faz? Aumenta a temperatura, esses dois caras soltam, né? Que vão ser mais ou menos assim. Aí eles vão pareando no verdinho do lado. Claro, tudo isso é calibrado, tá? Então você tem isso que está acontecendo aqui. Não, esse cara que ligou aqui é um evento raro. Só liga um cara aqui, um outro cara muito mais para lá, né? Então, essa amplificação que a gente chama de amplificação em ponte aqui, que vai fazendo assim, vai acabar gerando um montinho, um tufo de cabelo, né? Uma moita num lugar. Lá para lá vai ter uma outra moitinha, lá para lá uma outra moitinha. Então, quando vocês pensavam bolinha cabeluda, pensem em tufinhos de DNA idêntico, né? Amplificados aí, né? Beleza. E aí, você coloca um primer, nem sei que lado mais é o... Oh, meu Deus do céu. Nem me lembro que lado é mais é o primer. Esse cara tá esticado aqui para cima. O primer é de cima para baixo, tá? Tá esse cara aqui lá em cima. Você coloca um cara verde. Desculpa, esse cara tá contínuo, né? Aí você coloca um cara verde aqui e polimeriza para cá. Tan, 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 tan. E aí vai ter a detecção. Como é que é a detecção? É por fluorescência, mas a estratégia é diferente. Aqui está um desoxirribonucleotídeo modificado, posição 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Esse carbono aqui. Fosfato alfa, beta, gama normais, sem fluorescência alguma, né? E aí tem a base aqui e tem um trem pendurado aqui. Esse meu desenho está errado.
não é que o trem seja fluorescente, a base é fluorescente mesmo, tá? Você tem as bases fluorescentes, mas o trem poderia ser fluorescente, que ia dar do mesmo jeito. Se não me engano, acho que os primeiros sequenciadores eram com trem fluorescente. Tem um trem aqui. Inclusive, veio um cara dar uma palestra aqui, ele falou, aí tem um produto ligado aqui. Eu falei, ó, aqui a gente fala trem, né? Ah, então, tem um trem ligado aqui, porque eu não posso falar o que é, porque é patenteado. Eu sei que tem a ver com um tratamento com fosfato, alguma coisa assim, que você consegue soltar esse trem daqui e restaurar o 3'OH. Então, o sequenciador pipeta, primeiro, uma base A com 3 fosfatos com um trem ligado aqui. Então, essa base, a base A paria com a base T ali, naquela situação. Esse chumaço aceita aqui como primeira base um A, aceitou. No que ele aceitou, né, ele não vai liberar nada, nem pirofosfato, nem próton, nem nada. Ele incorporou lá, porque pareou o A com T, incorporou, só que está fluorescente. Então a câmara CCD fotografa e fala, esse montinho, a primeira base que ele aceitou foi um A, porque eu estou vendo aqui que ele floresceu. Beleza. Um A só. Aí você faz um tratamento que solta o trem e restaura o OH aqui, tá? Beleza. Aí você vai oferecer um C, né? Ele não vai aceitar. Você vai oferecer um T, um G, ele vai aceitar. Aceitou. Aí tem fluorescência naquele chumaço. O computador registra que ele aceitou um G depois do A. Aí você oferece um T, ele não aceita. Aí você oferece um A, ele aceita. O computador fala, tem um A. Aí você oferece C, G e T, ele não aceita. Aí você oferece um outro A, ele aceita, o computador registra. Oferece um outro A, ele aceita, o computador registra. Vocês estão vendo que o homopolímero não é mais problema nesse sequenciador Illumina? Olha como ele solucionou. Ele coloca uma base de cada vez, porque só entra um. Tem um trem pendurado aqui, não entra 11 As. 11 As, 11 pirofosfatos, 11 luz, né? Não tem mais isso, entendeu? Então, se você tiver um homopolímero com 18 A seguidos, ele vai precisar de 18 ciclos de oferta de A para conseguir preencher aquilo lá. Mas ele não vai te errar, ele vai falar, são 18 As, não são 17, não são 19. Então, isso aqui é uma das vantagens que a gente consegue resolver na bioinformática, mas como eu falei para vocês, a grande vantagem do Illumina sobre o Ion Torrent é na preparação do DNA, é na parte da preparação de amostra mesmo, tá? E, sei lá, hoje você não vai nem encontrar um Ion Torrent por perto, você só vai encontrar Illuminas mesmo, tá? Então é isso daí. Então a gente chegou aqui num bom lugar, porque eu vou trabalhar na bioinformática com Illumina somente, tá bom? Beleza? Vamos ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho um outro slide de Illumina para mostrar para vocês. Eu estou indo com bastante calma para poder render aqui para vocês, né? Isso aqui fica bem explicadinho. Vou mostrar o Illumina aqui de novo. Esse aqui são slides da Illumina mesmo, né? Eles que produziram. Os meus são bem piores, né? Então, vocês estão vendo que o Ion Torrent usava bolinhas, a Illumina fez uma proposição de usar esses chumaços de DNA feitos pela amplificação em ponte, né? Então, existe um ciclo que faz essas amplificações em ponte, que quando vai aumentando, você chega nos famosos chumaços ali, né? Tudo começa com a adição de primers, de adaptadores, desculpa, nos dois lados. Eles preferiram representar roxo de um lado e rosa do outro. Eu preferi fazer verde e laranja, mas quando você estudar os detalhes dá a mesma coisa, né? E então você basicamente
Aqui tem os nomes certos mesmo dos primers, como que gruda, mas eu não vou me prender a esse detalhe. Se você estiver trabalhando com sequenciadora Lumina, você vai lá e olha melhor. Então, o primeiro pareamento, né? Esse cara vai polimerizar para cima, beleza. Você vai jogar fora esse cara aqui, ficou com o carinha preso. Ele pareia no outro. Você vai fazer a polimerização em ponte, você tem 2, depois eles vão fazer a mesma coisa, 4, né? De 4 vai para 8, e assim por diante, você vai seguindo. Aí depois você vai colocar um primer em cima, né? Primeiro existe uma coisa que eu não falei para vocês, mas eles conseguem um reagente que corta quem está grudado por uma extremidade, né? Porque aquele PCR dupla fita, eles têm um reagente que consegue jogar esses caras fora, né? Desculpa, esses caras fora aqui, degrada bem nessa bolinha aqui, e aí fica só com esses, né? Eu pulei essa parte no meu exemplo, então você consegue jogar um cara fora e ficar só com o outro. Então você põe o primerzinho lá, vai para baixo, né? O que está bloqueando, o trem que está bloqueando o 3 linha é patenteado, né? Você tem aqui uma base, isso aqui é uma base T, né? E na timina tem um fluoróforo ligado aqui, né? E eles conseguem incorporar isso aqui. Depois eles cortam o fluoróforo fora e regeneram o 3 linhas. Tá? Essa química aqui é a química da Illumina que faz ele ser campeão, né? Então, depois você desbloqueia e tira a fluorescência. Então, assim, o mais importante quando a gente dá aula de Illumina é falar que ele faz cada ciclo, ele coloca uma base e ele olha que base é aquela e pronto. Então, com isso, ele retira aquele nosso problema de homopolímeros, né? Muito bem. Aí depois ele vai fotografar exatamente aquele flow cell, né? E com as fotografias ele vai interpretar quais foram as bases que foram entrando. Aqui embaixo tem mais ou menos como que as imagens aparecem lá na câmera, né? E é assim que a gente faz para sequenciar um DNAzinho desses aí. Agora eu vou tentar compartilhar aqui. Acho que eu vou compartilhar minha área de trabalho mesmo. Não, área de trabalho. Compartilhar minha área de trabalho, a minha tela mesmo, de tal maneira que eu posso fechar essas coisas e mostrar os outros sequenciadores para vocês. Deixa eu ver aqui no ensino remoto. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Estou no ensino remoto. Eu já mostrei para vocês, né, que aqui tem a biodados e aqui no ensino remoto as aulas estão ficando aqui como 2021, né? Então, aula de Fred, agora a revisão de sequenciadores, os filmes estão aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu não vou mostrar os filmes desses daqui, eu vou mostrar só do PacBio para explicar para vocês como é que ele funciona, né? Então vamos lá. Acho que a gente pode dar uma semi-maximizada, né? Eu estou sem som aqui, vou deixar sem som para vocês também. Se vocês quiserem, vocês assistam depois. Esses dois, esse menininho aqui está no paper do genoma da Nature. E eu achei ridículo, porque no filme do genoma da Nature, você entra no olho do menino branco e sai no olho do menino preto, né? Aqui ele vai sair no menino branco de novo. Eu achei ridículo. Então, aqui é o seguinte, você vai ter uma polimerização, né? Deixa eu parar aqui e falar o seguinte. Vocês, cara, eu tenho um Walkman. Vocês já viram um Walkman de perto, vocês, alguma vez? Não? Vocês já viram algum Walkman, não? Acho que não, né? Acho que não, professor. Nunca viram Walkman. Muito bem. Sim, claro, o disquinho, professor. Vocês já viram... Não, não é o Discman, não.
Não é o Discman, não, é o de fita cassete. Ah, Eu o tenho. quadradão? Não, então não. Eu Então. achei que o Walkman era aquele que era o disquinho redondo que ligava o É, ponto direto. Eu achei que aquele que era o Walkman. esse daí foi quando inventaram o CD, né? Mas já existia o Walkman com o. É que ele tá ali, depois eu busco ele. Quando eu ouvia ele na frente do micro-ondas, não dava para ouvir. Eu acho que se a gente botar um celular na frente do micro-ondas, não interfere, não, mas a onda eletromagnética do micro-ondas, que sai para fora dele, consegue interferir um pouquinho na cabeça do tocador de fita cassete, tá? Isso com certeza. Então, na hora que você está olhando lá para ver se uma coisa está fervendo ou não dentro do micro-ondas, se você já fez isso para ver se já ferveu ou não, você sabe que você tem que ficar mexendo a sua cara aqui para conseguir ver lá dentro se está fervendo ou não, né? Porque tem uma grade ali, aquela grade impede que o micro-ondas passe para fora, né? O tamanho daquele porozinho ali e tal é uma grade, né, que impede que o micro-ondas passe. Esse sequenciador aqui, ele também tem uma grade, tá? As moléculas de DNA precursoras, elas estão todas fluorescentes dentro do tubo, tá? E elas estariam fluorescendo para o outro lado da grade se esse efeito de grade não existisse. A grade não deixa passar a luz de todas as moléculas que estão fluorescentes no tubo para o lado de lá, tá? Para o lado do outro lado da grade. Você só consegue ver fluorescência se a molécula estiver bem justaposta ao poro, tá? Você tem o poro, a molécula fluorescente está pertinho, pertinho, pertinho do poro, né? Aí a câmera do outro lado consegue ver a luz e fotografar, tá? Então tem uma grade, tem moléculas fluorescentes no tubo, tá? Tem uma câmara do outro lado da grade e quem que está bem no poro? Uma DNA polimerase, tá? A DNA polimerase está fixa no poro, tá bom? O filme não explica muito bem isso, mas a DNA polimerase está fixa no poro. Só o nucleotídeo que for usado por ela, que vai ficar paradinho ali por um tempinho antes de ser incorporado, ele vai ser fotografado. Então, é uma metodologia que você permite enxergar a molécula fluorescente que a DNA polimerase está utilizando, por causa de que, quando ela está utilizando, a molécula está bem pertinho do poro, e aí a câmara do outro lado consegue detectar, né? A câmara apaga todas as fluorescências que estão no tubo, só enxerga a fluorescência que a polimerase usou. Então, aqui está uma polimerase muito mal desenhada, né? Aqui acho que está simples fita, uma das fitas está na polimerase, né? Os nucleotídeos estão todos fluorescentes, aí a polimerase ela vai atrair alguém para polimerizar. Cadê? Aqui ela não tá mostrando ainda o lance da luz, mas ela está polimerizando aqui. Ela vai polimerizar um cromossomo inteiro se você deixar. Então, vamos ver aqui que eu acho que ele vai usar cores diferentes aqui, ó, tá vendo? Essa cor laranja aqui, acho que isso aqui é uma adenina, não, uma citosina, né? Então, esse aqui é um nucleotídeo de citosina. Não, desculpa, é a adenina, né? Volta, Miguel. É a adenina que vai ser usada, né? A adenina vai ser. Olha aí. Agora eu errei porque eu cliquei no lugar muito longe. Eu vou dar uma paradinha nos nucleotídeos para mostrar as moléculas, porque quando eu dou aula eu explico direitinho os átomos, mas deixa eu ver aqui. Vou dar uma paradinha na hora que a gente vê. Vou dar uma paradinha quando eles já estiverem com cor. Não, sem cor primeiro, né? Aqui ele está mostrando para você que você tem aqui uma adenina, uma desoxirribose, 1, 2, 3 fosfatos. No fosfato está o fluoróforo, tá? 3 fosfatos de fluoróforo. Então, quando você incorporar essa base no DNA, esse fosfatinho alfa vai ficar, o pirofosfato sai fora com a fluorescência, tá? Então, olha aí. Tá? Então, isso aqui é uma adenina. Cadê? Deixa eu deixar ele colocar a letrinha que fica mais fácil para vocês
acreditarem em mim. Aqui dá para ver que são duas purinas, né? Que é A e G, ó, dois anéis, tá? Aqui são as pirimidinas, C e T. Então, o fosfato fica fluorescente com fluorescências diferentes, né? O fosfato gama. E então, assim, se esse cara, a adenina, for chamado para ser incorporado, você vai ver uma fluorescência verde dentro da polimerase, ou seja, perto do poro, né? Bom, agora acho que já entenderam, né? Deixa eu mostrar o filme aqui para vocês verem. Ó, é uma adenina que vai ser incorporada e trouxe o verdinho para lá, tá? Aí, quando você libera o pirofosfato, ele sai com a fluorescência, beleza. A câmera está filmando, tá bom? Não vai mostrar mais? Vai, agora está mostrando o sequenciamento, tá? Então, lembrem-se, você só consegue ver bem a fluorescência por causa desse efeito da grade, né? Olha lá. Então, você ignora todos os outros caras e só vê a fluorescênciazinha ali. Como você está incorporando de um em um também, você não tem o erro do homopolímero também, não, mas você tem um pouquinho de imprecisão por causa da interferência dos nucleotídeos em solução. Então, isso aqui erra um pouquinho. As pessoas falam assim: ah, eu não vou usar meu genoma sequenciado nesse aparelho, porque ele tem erro. Porque era muito caro comprar uma profundidade muito grande de sequência. Se você consegue comprar 50 sequências sobrepostas no mesmo lugar, dá para mim que eu te falo se aquilo lá é um erro ou não, né? Porque, assim, pela frequência, o erro nunca é no mesmo lugar, né? Então, assim, você consegue eliminar. Então, não tenha preconceito por causa de erro num sequenciador dessa empresa. É uma empresa PacBio, ela dominou o mercado de sequenciamento longo, muita gente comprou ela, e é claro, para você montar um cromossomo de um primata, é muito melhor ter sequências longas do que você ficar juntando sequências pequenininhas, né? Basicamente é isso daí. Então agora vamos mostrar aqui o outro garoto aqui, né? Que é um nanopore. Esse nanopore aqui, ele não usa polimerização, ele não usa fluorescência, ele não usa nada. Ele só tem uma molécula aqui que consegue desnaturar um DNA e por acaso, do jeito que ela é posicionada pelo aparelho, ela solta uma fita para cá e a outra ela vai enfiando no poro, é um nanoporo, tá? Esse nanoporo tem conectores aqui e pela corrente que ele passa aqui, pela interferência na corrente que ele tem aqui, ele sabe se está passando um A, um C, um G ou um T. Eu acho uma tecnologia top de linha, né? É muito legal mesmo, tá? Olha o tamanho dele. Eu estou com som aqui, mas eu não preciso de som porque vocês não estão ouvindo, né? Ah, vou deixar o cara falando na minha orelha aqui. Então, o DNA, o RNA pode ser colocado aqui, né? Isso aqui poderia ser enfiado no notebook, mas tem um cabo USB. As moléculas vão ser grudadas próximas do poro, né? Então, tem esse cara aqui que vai levar ela até lá. E olha que legal, ele vai passando uma fita. Isso é a parte que eu posso chamar mais próxima da bioquímica. Agora, nós vamos falar só de física, eletricidade. Você vai rompendo a corrente elétrica com um certo padrão, aqui, ó, e, e aí ele vai te falar quem é que está passando. Consegue sequenciar. Então, múltiplos poros, cada um vai estar elétrico. Olha o tamanho do carinha lá, ligado no cabo USB no seu próprio computador. O próprio computador pode processar, né?
E essa daí é a tecnologia do nanopore, tá? Bom, beleza. Eu ia convidar vocês agora para poder ir até o nosso computador para processar as sequências de diferentes sequenciadores, mas dado o avançado da hora e também porque a gente trabalhou muito conteúdo, então a gente vai ficar mais ou menos por aqui, né? Lembrando que se vocês quiserem assistir tudo, é só entrar aqui na Biodados e pegar aqui no ensino remoto, né? Vocês vão ter a aula de vocês de hoje, que eu vou parar a gravação neste momento.